Abraão ele refletiu, pensou e desenvolveu aqui no trabalho dele. Abraão, se você quiser... Engraçado, né? Eu botei para gravar e aparece aqui a transcrição e ele vai botando a descrição em inglês, né? Como ele entende português. Como é que desliga isso, misericórdia? Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar alemão. Pronto, vamos ver aqui, olha. Recrutamento e seleção, veja. Para os cargos que o Abraão escolheu, ele botou aqui, olha, o programador e desenvolvedor de software e aplicativos, / gestor de mídias sociais. Ele botou aqui essas mesmas estratégias para 2 cargos distintos. Qual seria? Uma estratégia para recrutamento, divulgação do anúncio da vagas em redes sociais, né, e plataformas digitais, baseado no recrutamento externo e modelo de agregação de valor, captação de currículos. Veja, o recrutamento externo, o Abraão, ele então escolheu aqui como benefício aquela questão da oxigenação. Né? Quando você traz alguém de fora da empresa, queira ou não, você está agregando, você está trazendo sangue novo para a empresa, né? Ao contrário de um recrutamento interno, né? Que é quando você chama os candidatos que já fazem parte do corpo dos colaboradores da empresa, né? Então aqui o Abraão, ele colocou aqui as redes sociais, né? Quais são as redes sociais que o Abraão poderia optar aqui para recrutar aqui programador e desenvolvedor de software e aplicativos? Será que tem alguma rede social que trabalha especificamente para esse perfil de público? Não é? Eu acho que o Stefano ele conhece essa rede social aqui, o Reddit. Não é que tem muita gente aqui que trabalha na área de programação, na área de deep web, né? Que eles geralmente eles costumam utilizar essa rede social. Não é uma rede social popular, não é. Por isso mesmo ela é bem específica, mas é uma opção. O LinkedIn também seria uma outra opção, não é? Quanto mais assertivo você for, não é? Mais você vai ter probabilidade de ter sucesso em contratar uma pessoa de qualidade, né? Lembre-se que quando você utiliza instrumentos muito assim gerais, eu vou botar a minha oferta de vaga no jornal de grande circulação, não é? Você está dando ali um tiro no escuro, esperando que acerte no alvo, não é? Você não consegue. É a mesma questão do que as empresas hoje estão passando na análise de marketing, né? Quando você não define um público-alvo, você termina perdido, não é? Digamos que uma empresa que vende, deixa eu ver uma coisa, que vende produtos para alérgicos, não é? Então, digamos que essa empresa ela quer divulgar a sua loja, a sua empresa, ela quer divulgar os seus produtos. O que é que essa empresa ela pode fazer? Eu vou divulgar os meus produtos no Jornal Nacional, no intervalo, não é? Aí ela vai gastar, sei lá, bote aí R$ 100.000 com um espaço publicitário ali na Rede Globo, horário nobre, no intervalo do Jornal Nacional, não é? Para quem ela vai estar falando quando ela anunciar o produto dela? Ela vai estar falando para todo o Brasil, não é? Os 24 estados brasileiros, não é? Todas as cidades, as mais de 5.000 municípios, ou seja, todo mundo que estiver naquele momento, naquela hora, assistindo televisão,
vai então ver a propaganda da empresa, não é? Como é que essa empresa ela sabe se isso foi uma escolha eficiente ou não? Ora, se essa empresa não tiver nenhum gestor, ela vai apenas reparar, observar se nos dias seguintes da propaganda houve um acréscimo nas vendas, não é? Porém, se essa empresa tiver gestores ali qualificados, eles vão saber mensurar, né? Eles vão saber que, olha, eu tenho aqui a minha média de vendas e depois que o anúncio passou lá na Rede Globo, eu tive um acréscimo de 3 vezes mais de vendas. Aí eu pego o valor que eu gastei na publicidade, 100 mil reais, divido pelo o quanto eu obtive de receita por um aumento de vendas, e aí eu vejo se valeu a pena ou não gastar tanto para obter o retorno, não é? O que é que hoje acontece com a diversificação dos canais de comunicação dentro do marketing? Eu estou falando de marketing para depois voltar aqui para o RH. Veja, o que está acontecendo nos canais de marketing é que através das redes sociais, através das plataformas digitais, hoje uma empresa não precisa gastar este absurdo e divulgar para o Brasil e o mundo numa televisão, quando ela pode gastar infinitamente menos e fazer um anúncio localizado para aonde o seu público está. Então, vou pegar um exemplo. Então, essa loja ela pode abrir um espaço no Instagram, uma página, aonde ela divulga os seus produtos e serviços, e quem curte lá aquela página são pessoas que gostam do produto. Então, quando ela anuncia, olha, uma promoção, quando ela anuncia chegar de um produto novo no perfil do Instagram dela, onde pessoas que já gostam da marca, pessoas que têm interesse nesse produto, já estão ali concentradas, além de ela não gastar quase nada, ali ela vai estar falando para o público dela. Não é? Então, basicamente é isso, quando a gente repara também na estratégia de recrutamento. Se você vai divulgar uma vaga num jornal nacional ou num jornal do comércio, você está tendo um alto custo para chegar a uma grande quantidade de pessoas, onde 90% dessas pessoas que você vai chegar não é o seu público-alvo. Você quer programadores, essas pessoas qualificadas em computação, em desenvolvimento de software. Então, como analista de RH, você tem que identificar aonde essas pessoas vão, o que elas frequentam, onde elas frequentam, o que elas conversam, o que elas comem. Veja amanhã no Globo Repórter. Entendeu? Mas é esse trabalho investigativo de você saber aonde essas pessoas estão localizadas para você fazer o anúncio da sua vaga ali, certeiro. Você vai economizar dinheiro, além de você ter um acesso a profissionais qualificados, muito mais do que se você colocar, por exemplo, no Jornal do Comércio. Quem é um programador, desenvolvedor de software, de aplicativos, que está sempre antenado com aquilo que está mais de novidade no mercado, vai parar para estar lendo o Jornal do Comércio? Não vai, não é? Então, o processo de recrutamento dentro das empresas começa com estratégia, não é? Você conhecer a quem você está falando, o seu público-alvo, né? Então, vamos lá. Aqui o Abraão, ele escolheu, se nós estamos falando aqui de software e aplicativo, então vamos aqui fazer o anúncio da vaga em redes sociais, em plataformas digitais, muito bem, não é? O que mais? Já aqui nos instrumentos de seleção, não é? Uma vez que ele recebe os currículos, o processo de seleção dele vai contar com triagem de currículos, uma videoapresentação, aqui, né? Talvez seria uma videoapresentação do candidato ou da empresa, Abraão? Do candidato, professor.
Pronto. Então, ó, também já é aí uma estratégia aonde você não vai aqui estar falando com qualquer pessoa, né? É uma pessoa aqui que esses candidatos vão requerer o quê? Um domínio de instrumentos de apresentação, de edição de vídeo, não é? Então, é algo bem condizente com as estratégias do público hoje, não é? Depois desse vídeo de apresentação, onde o candidato ele se apresenta, o Abraão então optou aqui por uma entrevista dirigida, como aquelas que a gente viu lá na aula passada, né, Abraão? Com a presença do responsável pelo setor da vaga do emprego, né, aquela função de linha. E o Abraão de apoio na função de staff, não é? E aí essa pessoa aqui vai fazer justamente através da entrevista a escolha do candidato. Então, perfeito, é uma estratégia. Agora para o professor de academia de ginástica, veja um perfil totalmente diferente, também com o professor de ensino básico de colégio. Veja, são dois profissionais professores, porém um trabalha além da área diferente, trabalha com público diferente, né? Academia de ginástica, aqui você vai trabalhar com jovens e adultos e idosos. Ensino básico e colégio, você vai trabalhar basicamente com público aqui infantil, né? Então vamos lá. Quais são as estratégias então que o colégio chamou o Abraão? Disse: Abraão, vamos contratar aqui um professor de academia de ginástica. Aí o Abraão chega: olha, então vamos, como estratégia de recrutamento, anunciar a vaga em universidades que tenham o curso de educação física. Ou seja, vamos pegar profissionais recém-formados. Não é porque profissionais recém-formados tendem a ter um custo menor de contratação, não é? Não é aqueles profissionais, por exemplo, que já estão há muitos anos no mercado, já têm clientes próprios. Esses profissionais custam mais, não é? Então, qual seria aqui a outra? Redes sociais, também plataformas especializadas em recrutamento e seleção. Aqui eu entendo que seria mais ou menos aqui aquelas páginas de RH, né, tipo vagas.com, né, e sites assim especializados em recrutamento, né? É uma opção também. Você pode não, se você pode estrategicamente decidir não executar todo o trabalho, não é? Você pode aí terceirizar esse serviço para outras plataformas ou agências de RH também, né? Mas é melhor que você domine o conhecimento, né? Porém, se você não domina ou não tem tempo e nem tem pessoas suficientes para executar toda a operação, você pode então terceirizar para uma outra empresa. Triagem de currículo seria um processo, né, de seleção, e depois entrevista de seleção baseada em cargo. Então, essa estratégia aqui, eu acho que é a mais corriqueira que nós vimos hoje no mercado, né? O anúncio da vaga, triagem de currículo, entrevista de seleção. Eu acho que esse é o ABC da maioria das empresas hoje. Fazem isso, né? Vamos lá, analista administrativo. Opa, aqui para o analista administrativo, o Abraão já abriu aqui a oportunidade para as pessoas dentro da empresa também participarem. Aí o pessoal já fica aqui na torcida, gostando aqui do Abraão, né? Porque o Abraão já está aqui valorizando a prata da casa, né? Então, ele vai fazer um recrutamento misto, não é? Divulgar para fontes externas e internas, né? Divulgação do anúncio da vaga em redes sociais e plataformas digitais de recrutamento e seleção, não é? Se o recrutamento, o anúncio de vaga hoje, de fato, a maioria das empresas hoje trabalham anunciando vagas em redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, né? Mas como nós vimos
na aula retrasada, é importante a gente entender que cada rede social possui um perfil de público diferente, não é? Você vai ver, por exemplo, no LinkedIn, um perfil de profissional mais maduro, não é? Profissional mais qualificado. Já no TikTok, por exemplo, aqui é um público formado basicamente por adolescentes. Então, rede social tem perfis de públicos diferentes que é importante a gente identificar para a gente não estar anunciando vagas, por exemplo, de analista administrativo em TikTok. Né? Pode vir alguma coisa boa? Pode, mas não é onde o público-alvo aqui pretende encontrar, não é? Depois, triagem de currículos e entrevista de seleção, entrevista livre. Né? Aquela entrevista onde basicamente não existem regras. Né? A pessoa senta lá e fala o que bem quer, e aí os recrutadores e os selecionadores ali julgam o que é pertinente ou não para a vaga. A Geise. Qual foi aqui a estratégia de Geise? Geise colocou para o programador e desenvolvimento de software aplicativo. A Geise aqui já trabalhou já o início de modelagem de cargo. Veja só, ela colocou aqui o anúncio, olha, empresa de grande porte abre inscrição para profissionais experientes de desenvolvimento de software e aplicativo. Né? Recrutamento externo para o preenchimento específico de profissionais que necessitam para o cargo por ser uma empresa de TI. Então aqui, olha, recrutamento externo. Requisitos do cargo: experiência em análise e desenvolvimento de sistema, engenharia de produção ou ciências de computação, no mínimo 1 ano. Né? A seleção vai conter testes psicotécnicos, dinâmica de grupo e entrevista com a gerência. Não é? Aí, eu só queria tirar uma dúvida. Geise, você está entre nós? Sim, professor. Geise, aí eu gostaria só de tirar uma dúvida. O que é que você gostaria de obter de informação através de um teste psicotécnico? É, porque tem gente que trabalha muito com TI, que tem, às vezes, algumas barreiras, né? De se comunicar, de conversar com outra pessoa, porque como fica muito no computador, conversa diretamente ali, e não presencialmente. Aí não tem aquele convívio, alguns se fecham nesse ponto. Eu digo isso porque meu sobrinho, ele trabalha muito com TI e vive muito trancado. Entendi. Então, os testes psicotécnicos aqui seria para justamente então identificar características de personalidade. É, mais ou menos isso. Pronto, é importante, né? A dinâmica de grupo aqui também poderia auxiliar na identificação de certas características de personalidade. E também, talvez, aqui a Geise gostaria de saber se esta pessoa é boa trabalhando em equipes, por exemplo. Né? Então, aqui uma dinâmica de grupo poderia também te dizer se essa pessoa ela tem facilidade em trabalhar com outras pessoas. Né? Então, dinâmica de grupo aqui poderia ajudar muito. E, por fim, uma entrevista com a gerência. Né? Importante isso, né? A palavra final tem que ser daquela pessoa que será responsável diretamente pelo funcionário. Né? Então, muito bom, perfeito, Geise. Próximo, né, o professor de academia de ginástica. Então, a Academia Smart Fit está abrindo vagas para professores de ginástica. O recrutamento vai ser externo para profissionais que já atuam na área ou recém-formados. Né?
Então, requisito aqui que a gente colocou, experiências como personal trainer ou professor de educação física e bem comunicativo. Certo, veja, uma característica bem específica aqui. A seleção vai conter teste físico, não é? Porque a gente não quer ninguém lá com casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu tive um professor de educação física que, tem que mostrar o que faz, né? Realmente. Que acontece, viu? Acontece, você acha assim. É porque, assim, a educação física, na verdade, queira ou não, é um trabalho meio que intelectual. Porque se o camarada é professor, na verdade, ele não precisa fazer, né? Ele precisa apenas ensinar o conhecimento que ele passou lá 4 anos estudando, né? Educação física, requisitos de biologia, não é? O que é bom para o corpo humano. Ou seja, o conhecimento de um professor de educação física, na verdade, é um conhecimento do cérebro, não é? Ele não é ele não é um atleta, né? O professor de educação física não é atleta, não tem que ser. Então, um professor de educação física, ele pode estar fora de forma. O problema é que nós, seres humanos, nós não aceitamos isso, né? Então, quando assim, quando eu era, né, no colégio, eu tinha professores fora de forma de educação física e eu ficava assim, ele manda a gente dar 10 voltas na quadra. Por que é que ele não dá, né? Na verdade, não é que eu estava É a duvidando. mesma coisa você ir para um endócrino para fazer um tratamento para poder você tentar perder peso e o endócrino é mais gordo que você. Já aconteceu de eu ir para um que ele era tão gordo que eu disse, meu Deus do céu. É uma característica. Ou, por exemplo, Geise, você vai cortar o cabelo e o cara é careca, entendeu? Você fica, como é que tu corta cabelo se tu mesmo não tem cabelo para cortar, né? Tem muitas dessas coisas assim, né? Então, mas é porque, na verdade, queira ou não, a apresentação fala, né? Eu mesmo trabalhei alguns anos na área de gastronomia e eu olhava assim para os chefes de cozinha que trabalhavam com sobremesas e todos eles eram acima do peso, não é? Ou seja, os caras eles amavam aquilo que eles produziam, mas de vez em quando chegava um chefe de cozinha que o cara era magérrimo, né? E você ficava, ué, ele não come o que ele faz, não. Não é, mas assim, não tem nada a ver, não tem nada a ver, porque esses trabalhos são intelectuais, não é? O pobre do endocrinologista, na verdade, não sei se ele era um médico, né? Mas a pessoa estuda, mas o que a gente vai lá buscar nele é o que ele sabe, não o que ele é. Porém, a apresentação fala também, não é? Quem entende muito de apresentação são os advogados. Não é? Você vai ver um advogado para alguma causa sua, aí você se encontra com o advogado chega com um carro importado, terno arrumado, relógio caríssimo, celular iPhone de última geração. O que é que você pensa do advogado? Você pensa, esse cara é um mega advogado. Veja, ele tem sucesso. Olha o carro que ele dirige. Olha a roupa que ele veste. Não é? Porque as pessoas julgam pela aparência. Eu não estou atribuindo valor, dizer que isso é certo ou errado. Eu estou dizendo que isso existe e faz parte. Todos nós julgamos. Não é? Eu conheço muitos advogados que foram meus amigos no início de carreira e eles não tinham onde morar. Moravam de favor, mas tinham um carro caríssimo, parcelado em 60 vezes, não é? E extremamente endividado por conta de um carro, por conta de um relógio. E quando eu perguntava a eles, eles diziam: se eu chegar num cliente dirigindo um Celta, não é? E com um terno ali da uma loja Companhia do Terno, o cliente não vai fechar comigo. Agora, se eu chego dirigindo um carrão todo bem vestido, o cliente vai olhar, esse advogado é bom, ele tem sucesso, ele ganha causas, por isso que ele é rico. Não é? Então, isso existe, isso é a humanidade. Não é? Então,
Enfim, essa história todinha para contar a questão do professor, né, de educação física. Mas a Geise aqui está dizendo o seguinte: teste físico tem que ter. Eu não quero nenhum professor na minha academia ou no meu colégio acima do peso. Não é? Por quê? Por conta da apresentação, lógico, né? Mas se você for fazer, por exemplo, um concurso para Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Bombeiro, aqui vão exigir teste físico não por conta de aparência ou conhecimento, mas porque a profissão vai exigir isso de você, né? Mas aqui está certo, né? O que estaria errado aqui é caso, como processo de seleção, às vezes colocasse o teste físico aqui no programador, desenvolvimento de software e aplicativo. Aí os meninos iam penar, né? Não, os meninos tudo maguinho, não ia dar certo. Mas para que um profissional que vai trabalhar com saúde e exercício físico, cabe sim, então, aqui um processo de seleção exigindo teste físico, né? Provas escritas, então veja que aqui a Geise vai avaliar não só o aspecto físico, mas também o intelectual, olha só. E o anúncio vai ser pelas academias e aplicativos, não é? Então a Geise vai colocar a vaga dela para Smart Fit, anunciar a vaga na concorrência, né? Em outras academias. Uma opção também, muitas vezes aqui, é a indicação por outros profissionais. Então, muitas vezes você tem já no seu quadro de funcionários professores de educação física e você pede que eles indiquem. Né? A gente não viu isso também como uma fonte de recrutamento, indicação. Isso também é uma estratégia. Eu conheci aqui os dois maiores escritórios que têm escritório aqui em Recife, filial aqui em Recife, escritórios de auditoria, que é a PricewaterhouseCoopers, a PwC e a Deloitte. Talvez vocês conheçam mais a Deloitte. A Deloitte, inclusive, é uma empresa que fiscaliza aquela entrega do Oscar, né? É uma das maiores empresas de auditoria do mundo e elas têm filial aqui em Recife. E eles fazem um processo de seleção aonde eles pedem que os seus funcionários internos indiquem colegas para trabalhar lá. E se eles indicarem e o colega for chamado para participar da seleção, eles ganham uma bonificação em dinheiro, quem indicou. E se o colega deles fica na vaga, aí eles ganham uma bonificação ainda maior em dinheiro. Então, veja, é uma forma de que o seguinte, essas empresas elas investem tanto na formação profissional dos seus colaboradores que ela sabe que os colaboradores falam bem da empresa, né? E ao falar bem da empresa, eles também vão conhecer pessoas que são tão comprometidas e competentes quanto eles. Então também é uma fonte aqui de recrutamento. Deixa eu ver aqui o terceiro. O terceiro aqui para mim tá o negócio aparecendo. Deixa eu ver se eu tiro. É que para vocês não aparecem não, mas para mim aparece uma telazinha aqui que fica impedindo eu ler. Pronto. O governo do estado está abrindo esse processo seletivo para profissionais da área de pedagogia para ocupar cargos de professores na área de matemática, química, física em escola do estado. Requisito: ter se formado há mais ou menos 2 anos e ter uma experiência de 6 meses na área. Então aqui também poderia... não, aqui está embaixo. A seleção vai conter prova escrita, testes psicotécnicos, né? E o anúncio vai ser pelas redes sociais, aplicativos e TVs. Muito bem. Empresa de exportação está abrindo vaga para analista administrativo e vai exigir aqui experiência em folha de pagamento, sistema TI, Excel,
A seleção vai conter aqui uma prova escrita, dinâmica de grupo e entrevista com o gestor. Muito bem, muito bem. Empresa, propaganda, seleção de gestor e mídia social para atuar na área de propaganda. Saber elaborar propagandas internas, externas, ser dinâmico e trazer inovação para a empresa. Requisitos de experiência no mínimo, seleção, prova escrita, psicotécnico e entrevista com o gestor. Certo. Então, pessoal, aqui, veja, a estratégia é você... Estratégia, eu estou falando de estratégia. O que é estratégia? A estratégia vai possibilitar você a encontrar o melhor caminho entre objetivo e resultado. Certo? Então, digamos, a Geise ela tem um objetivo. O objetivo de Geise: ser uma grande profissional da área de recursos humanos. Certo? Esse é o objetivo dela. Qual é o resultado que ela espera ter? Ser uma grande profissional na área de RH. Esse é o resultado que ela espera. Qual é o papel da estratégia nesse esquema? A estratégia, a Geise, ela vai desenvolver querendo saber qual é o melhor caminho para ela chegar no resultado que ela quer ter. Ora, qual é o meu primeiro passo? Olha, eu pretendo fazer um curso tecnólogo que é muito focado na área de RH em uma universidade, não é? Quem sabe lá obter a oportunidade de estagiar e de conseguir um bom emprego, não é? E com esse dinheiro desse bom emprego eu fazer uma outra especialização e aí conhecer pessoas, fazer um networking. Então, veja, ela está traçando planos dentro da cabeça dela de como é e o que é que ela precisa fazer para chegar neste resultado. Então, é para isso que a estratégia ela serve. Então, quando nós estamos falando de estratégia de recrutamento e estratégias de seleção, nós estamos aqui com o nosso objetivo de chamar, contratar, não é? Melhor funcionário para suprir a vaga. Certo? Esse vai ser o objetivo. O resultado que ela espera, que o RH espera, é justamente completar esse objetivo da melhor forma possível. Então, a estratégia vai ser formular o caminho para se chegar ao resultado. Então, vai ver as estratégias de recrutamento, aonde nós vamos anunciar a vaga, aonde nós vamos expor a vaga, aonde nós vamos chamar possíveis candidatos para participar da seleção, não é? Então, a escolha do recrutamento local vai também lhe auxiliar na estratégia de conseguir um resultado positivo. E as diversas técnicas de seleção que nós vimos na aula passada também vão colaborar e muito com isso, não é? Então, a estratégia de recrutamento e seleção tem um objetivo e se espera ter como resultado você pegar melhor mão de obra qualificada para o cargo que se tem ali disponível, não é? Então, a estratégia é isso, pessoal. Só que hoje
nós vamos agora transcender o recrutamento e seleção. E hoje nós vamos entender um pouco como é que funciona a modelagem do trabalho. O que é a modelagem do trabalho? É você modelar um trabalho específico, uma função dentro da empresa, uma competência necessária, não é? Se você vai, por exemplo, você vai pensar, você vai abrir uma empresa. Qual é a empresa que você vai abrir? Ah, eu quero abrir um restaurante, professor. Vou botar aqui um restaurante. Quais são as funções necessárias dentro de um restaurante para fazer essa empresa funcionar, não é? Ah, você vai dizer, professor, eu tenho que ter, então, primeiramente, um cozinheiro. Depois eu preciso ter um auxiliar de cozinha. Depois eu preciso de pessoas de apoio administrativo. Eu preciso de garçom. Pronto, e com básico isso aqui já consegue funcionar um restaurante. Veja, eu acabei de colocar aí na frente de vocês cargos necessários para a empresa. Agora, o que esses cargos vão fazer? O que eles vão fazer? E o que é que as pessoas precisam para entrar e ocupar esses cargos? Vai ser justamente o papel da modelagem do trabalho. A partir do momento que no meu restaurante eu preciso de alguém que saiba cozinhar comida, então eu vou criar esta função, este cargo, cozinheiro. O que é que o cozinheiro vai fazer? Ele vai ser o cozinheiro que vai trabalhar com pratos principais e sobremesas? Ou vai ser só prato principal? Se for só prato principal, ele vai trabalhar com algum estilo de cozinha específica? Vai ser japonesa, vai ser chinesa, vai ser italiana? Que tipo de cozinha vai ser? Não é? Então, ou seja, eu estou construindo aqui uma função que uma pessoa vai desempenhar dentro da minha empresa. Então, ao fazer esse estudo, ao fazer essa estruturação, eu estou modelando o trabalho dentro de uma organização. Foi muito parecido aqui com o que a Geise já começou aqui a fazer. A Geise ela colocou aqui, requisitos, ter experiência como personal trainer. Veja, isso não estava no exercício. Mas ela começou a refletir aqui no cargo, não é? Quais eram as aptidões que os cargos aqui iriam necessitar, não é? Para executar aqui o papel dentro da empresa. Então ela começa aqui a modelar esses cargos de acordo com aquilo que ela acha que vai ser necessário. Então, a modelagem do trabalho vai significar o modo como o trabalho operacional, ou seja, aquele trabalho ali, mão na massa, não é? O dia a dia do trabalho, o cotidiano. Como é que esse trabalho ele vai ser atribuído às pessoas, de que forma, não é? E como é que vai ser realizado, não é? Como ele vai ser? Vai ser o cozinheiro de comida brasileira. Não. Então, eu vou chamar um cozinheiro só para trabalhar com feijoada, com vatapá, com buchada, cozinha específica brasileira. E vou chamar um outro cozinheiro para ele trabalhar só com sobremesa. Né? Então, você está especificando ali qual vai ser o trabalho diário, mão na massa, de cada um desses funcionários. E quem é que vai trabalhar de acordo com o conhecimento que a pessoa tiver. Lógico, uma pessoa que é sushi man, por exemplo, você não vai poder colocar ele em um cargo que demanda a ele conhecimento de sobremesa. É incompatível. Não é? Então, a forma que você vai alocar as pessoas dentro desses cargos vai precisar, em um primeiro momento,
que você modele este trabalho, modele este cargo, o que é que vai ser necessário naquela função, não é? A maioria das empresas aqui no Brasil, principalmente, ainda predomina o conceito tradicional de cargo como base da modelagem e trabalho de pessoas. Então, basta você ver, por exemplo, um edital de concurso. O edital de concurso é uma coisa mais tradicional e, digamos assim, equivocada e atrasada que nós temos aqui no Brasil. Porque você tem lá, cargo, analista de RH. E o que é que o analista de RH vai fazer? Aí ele bota várias atribuições. Não é? Desenvolvimento de folha de pagamento, participação de processo de seleção, não é? Construção de treinamento, de desenvolvimento, programas de benefícios. E quando você vai, de fato, exercer, nunca é o que diz o edital. Por quê? Porque quando você chega lá na empresa, as demandas são de outra coisa, não é? Então, o que é que a gente vai ver mais na frente? O que é uma opção quando a gente vai modelar um trabalho, modelar um cargo? É você não pegar as funções que o cargo vai desempenhar, mas sim as competências necessárias que a empresa precisa, né? Essa definição de cargo, ela surge daquele modelo burocrático que a gente viu lá, quando vocês viram noções de administração, as escolas de administração, né, que teve o pai da administração, o Frederick Taylor, não é? Ele é quem vai dar início ali à especialização do trabalho, estudar o que é que as pessoas faziam, não é? Acho que eu passei para vocês verem alguns vídeos de Charlie Chaplin, né? Um filme que ele fez onde ele só apertava porca e parafuso, não é? Ou seja, aquele trabalho exageradamente especializado, entendeu? Ali é onde vai surgir o que é que um cargo, qual é a função de um cargo dentro da empresa? Desempenhar tarefas, não é? Enquanto que o cargo, na verdade, ele tem que ser algo muito mais além do que isso. E aí o que o RH hoje faz é justamente não anunciar cargos, mas sim necessidades de competência. Eu preciso de pessoas com conhecimento de desenvolvimento de aplicativos e de software. Para quê? Para atuar em qualquer área, para trabalhar tanto na folha de pagamento, ou na área de vendas, ou na área aonde a empresa precisar. Entendeu? Então você contrata pessoas aqui por competência e não porque um cargo de desenvolvedor de software no departamento X, onde o cara vai ficar lá sentado naquele departamento pro resto da vida dele. Entendeu? Então, competência é algo maleável, é algo que pode ser trabalhado, transferido. Então, o cargo em si, guardem isso, é a composição de todas as atividades desempenhadas por uma pessoa, que pode ser englobado em um todo e que vai ter aqui uma posição formal no organograma. Então, você vai ter lá, por exemplo, gerente de TI. Esse é um cargo. Você vai ter lá supervisor de RH. É outro cargo. E o que é que e o que é que faz esse supervisor de RH ser um cargo? São as diversas tarefas necessárias para uma empresa.
Então, o supervisor de RH, ele está ali supervisionando cálculo de folha de pagamento, o cara está lá desenvolvendo treinamento de funcionários, ele está ali, enfim, fazendo inúmeras outras tarefas. Então, o conjunto de tarefas, o conjunto de atividades que são relacionadas compõem um cargo. Então, um exemplo aqui, você tem aqui um cargo de comprador. Não é? Que cargo é esse? Geralmente trabalha aqui em departamento de compras. Quais são as funções que um comprador desenvolve? Ora, ele precisa pesquisar e desenvolver fontes de suprimentos, ou seja, ele tem que conhecer lojas, fornecedores, empresas, não é, que vendam suprimentos que a empresa precisa. Ele tem que saber coordenar pesquisas de suprimentos. Não é? Ele tem que saber as fontes aonde ele precisa pesquisar. Programar requisições de compras. Ou seja, lógico que uma empresa ela não compra tudo de uma vez só e a todo momento. As empresas elas têm ali uma programação de compras. Não é? Todo início do mês a gente compra material do escritório. No final do mês a gente então passa nos departamentos solicitando as necessidades de cada departamento. Ou seja, esse tipo de organização é o que forma uma programação de requisição de compra. E também outra função é você, enfim, efetuar a compra. Então, todas essas funções compõem o cargo de comprador, certo? Essas funções, então, são subdesenvolvidas em tarefas. Não é? Então, para você efetuar compra, para você pesquisar a fonte de suprimento, para você coordenar a pesquisa de suprimento, você precisa, então, pesquisar preços, condições de pagamento, prazos de entrega, comparar as ofertas entre fornecedores, decidir sobre a oferta mais favorável, negociar a compra com o fornecedor escolhido, não é? Então, todas essas tarefas estão aqui sendo partes dessas funções que, englobando e juntando tudo, formam o cargo de comprador. Então veja que o cargo ele nada mais é do que a distribuição das funções necessárias para a empresa e essas funções subdesenvolvidas em tarefas. Então, para começar a desenhar o cargo, por que fala desenho de cargo? Porque fala justamente da elaboração, de você criar algo que não existe. Eu vou criar um cargo, eu vou adaptar, eu vou desenhar o cargo necessário de acordo com as funções e tarefas necessárias para a empresa, não é? Então a gente já viu que o cargo ele vai compor todas as atividades desempenhadas por uma pessoa. Então, se você vai desenhar um cargo, você precisa saber quais são as necessidades necessárias dentro de uma empresa. Você, através dessa necessidade, olha, a empresa precisa de uma pessoa que desenvolva aqui softwares. A empresa precisa de pessoas que saibam manejar bem planilhas de Excel. Então, veja, essa é a necessidade da empresa. Então, o que é que você vai fazer a partir daí? Você vai desenhar um cargo que supra essa necessidade da empresa. Então, você vai dizer o que é que o cargo, por exemplo, vai ser para que área? Vai ser para a área do RH? Ou essa pessoa ela vai trabalhar em vários departamentos que precisem? Não é? Como vai ser? Vai ser especializado
ou vai ser geral? Ah, não, eu preciso que essa pessoa fique aqui 8 horas por dia desenvolvendo planilha de Excel. Pronto, então você já vai botar aqui, olha, desenvolvedor de planilha, um título. Você já vai entender que a necessidade da empresa vai ser de 8 horas diárias. Você já vai entender aqui que a pessoa precisa, como função, prestar apoio ao RH, não é? E como tarefa, ele vai colocar aqui, por exemplo, atualizar planilhas, construir ou desenvolver outras planilhas específicas. Veja, de uma necessidade da empresa, você já começa aqui a desenhar como é que vai ser o cargo que essa empresa vai expor para o departamento de RH, fazer o recrutamento e a seleção. Então, aqui nesse quadro, eu trago um exemplo. Né? Como é que você desenha um cargo? Como é que você constrói um cargo? Primeiro, quais são os recursos necessários para este cargo? Tempo. Selecionar atividades relevantes aos objetivos, priorizar, alocar o tempo, preparar e seguir programas. Outro recurso, dinheiro. Preparar e utilizar orçamentos, fazer previsões, fazer registros, ajustamentos para alcançar os objetivos. Materiais, instalações. Obter, guardar, alocar e utilizar materiais. Recursos humanos. Ensinar habilidades. Ou seja, no desenho de um cargo, você tem que entender e demonstrar quais serão os recursos que esse cargo vai utilizar, como é que o tempo vai ser gerido, quais serão os recursos financeiros que esse cargo vai gerir, não é? Como vai ser o material e as instalações, onde é que ele vai estar localizado, quais são os materiais físicos que esse cargo precisa para desenvolver suas funções, não é? E como é que ele vai desenvolver as habilidades dele em trabalhar em equipe. Relações, não é? Esse trabalho vai necessitar que o funcionário esteja sempre ali em contato com outras pessoas do meio interno e externo, não é? Então, essa pessoa vai ter um trato direto com os clientes da empresa, não é? Então, se for contato direto com o cliente, então o cargo vai necessitar que os ocupantes tenham habilidade de relacionamento pessoal, né? Então, tudo que for envolver ali o relacionamento pessoal, de desenvolvimento, de liderança, de facilidade de trabalhar com diversidade, não é? É um requisito que você tem que julgar quando desenvolve algum cargo. Informação, como você vai obter e avaliar, organizar e manter informação, utilizar computadores, não é? Esse cargo, como é que o cargo que você está pretendendo, como é que ele vai trabalhar com informação? Então veja que isso aqui, na verdade, é um checklist. Que você vai olhando aqui, o que é e que vai ser necessário no desenvolvimento de tal cargo. Ah, mas o cargo ele não vai precisar, por exemplo, trabalhar com outras pessoas. É um cargo onde a pessoa vai ficar programando 8 horas por dia de frente para o computador e enviar o trabalho pronto para o coordenador. Ou seja, não precisa, então, ter aqui as habilidades necessárias para trabalhar com outras pessoas. Mas, para você determinar isso, você tem que perguntar:
qual vai ser o critério para o cargo quando precisar trabalhar com outras pessoas. Ah, não vai precisar trabalhar com outras pessoas? Então pronto. Então você já vai ver que neste cargo que você vai criar, não precisa então ter habilidade de relacionamento. Então todo cargo, como a gente viu, vai ter um conteúdo, conjunto de tarefas, né? As tarefas agrupadas, elas formam funções que formam cargo. Vai haver um método e processo de trabalho, como as tarefas ou atribuições devem ser desempenhadas, não é? Olha, você está criando ali um cargo de supervisor de RH, ou você está trabalhando, por exemplo, criando um cargo de vendedor, não é? Como é que o processo de vendas vai ocorrer? Não é? Olha, o vendedor ele vai precisar vir vestido de tal forma, ele vai precisar se apresentar de tal jeito, não é? Ou seja, para executar a venda, a empresa ela pode já determinar como é que vai ser esse processo. As responsabilidades. Ora, o vendedor ele vai ter que preencher cargo, ou vai ter que preencher planilha, vai ter que preencher as informações no sistema, vai ter que prestar contas do que ele fez, do que ele não fez. Ele vai ser responsável por outros atendentes, não é? E isso vai levar como consequência a autoridade. Então, ao desenhar um cargo, você tem que levar, toda empresa tem que levar esses 4 preceitos básicos. Professor, e se eu não for, por exemplo, em uma empresa, criar um cargo, como é que eu aplico esse conhecimento? Ora, reformulando os cargos que já existem dentro da empresa. Sabe por quê isso ocorre? As empresas geralmente elas contratam sem pensar em desenho de cargo, porque acham que isso muitas vezes é frescura ou porque não tem conhecimento. E aí o que é que ocorre? O dono da empresa, ou o gerente, ou o supervisor, fica pedindo coisas que aí os funcionários chegam e falam: ah, isso não é minha responsabilidade fazer. Ah, não, peraí. Eu sou vendedor, eu não tenho que estar varrendo a loja, não. Ou então, ah, peraí, eu sou vendedor e eu tenho que também fazer fechamento de caixa. Ou seja, quando você não tem um cargo bem desenhado, quando você não tem cargo estruturado dentro da empresa, as pessoas ficam perdidas do que é para fazer, do que não é para fazer. E aí, lógico, a gente tem aquela lei no Brasil de que manda quem pode e obedece quem tem juízo. O funcionário, por estar em um posicionamento inferior, ele termina acatando tudo que o chefe, que o pessoal lá manda, não é? E aí o que acontece, o que a Justiça do Trabalho chama de desvio de função. Ou seja, o que é um desvio de função? Vamos lá aqui para esse slide aqui que fala de funções. Veja, o cargo do cara aqui é comprador. Por que é que o cargo dele é comprador? Porque está aqui no bojo do cargo, aqui, olha, no métodos e processos do cargo, no conteúdo do cargo, ele tem que pesquisar e desenvolver fontes de suprimento, coordenar pesquisas de suprimento, programar requisições de compra, efetuar as compras requisitadas pelo departamento. Aí imagine se tem aqui um calcular. Eita. Aparece a legenda. Deixa eu ver como é que eu faço agora para voltar.
ou não? Será que esse negócio de legenda é legal? Vamos deixar então. Vamos lá. Imagina que o cara tem que calcular impostos de folha de pagamento. Veja, quando a gente olha essa função e compara com as outras que ele desempenha, a gente vê que, na verdade, essa função ela não tem nenhuma lógica. E que, na verdade, esta função de calcular impostos de folha de pagamento, está mais está mais atrelada para os cargos que estão ali na área de RH e contabilidade. Ou seja, o comprador está fazendo uma função que não é do cargo dele. Ou seja, essa função está sendo desviada, desvio de função. Coisa então que a Justiça do Trabalho proíbe as empresas de fazerem isso. Não é? Só que as empresas não conseguem cumprir isso porque não têm os seus cargos desenhados, delimitados, organizados. Certo? Então, quando a gente chega numa empresa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é justamente olhar para esses cargos e ver se existe alguma estrutura. Não é? Se está bem estruturado. Não é? Porque a maioria das empresas, principalmente aqui no Brasil, que é composto por pequenas e médias empresas, não sabem nem o que é isso. Né? Mas agora, vocês, futuros profissionais, não é, já vão saber que quando chegar nessas empresas, vocês vão aplicar esse tipo de conhecimento. Não é? Então, vamos lá. Quais são os modelos que nós podemos ver hoje no mundo que as grandes empresas elas aplicam ao desenhar cargos? Primeiro, o modelo clássico tradicional, que vê a pessoa como uma extensão de uma máquina, não é? Ou seja, são aqueles cargos que são extremamente especializados. Imagine, por exemplo, em uma doceria, o cargo de batedor de bolo, ou o cargo de lavador de louça. O que é que esse cara vai fazer na empresa 8 horas por dia? Lavar a louça. Ele vai poder fazer alguma outra coisa? Nananina, não. Deixa eu ver se sai. Nananina. Sai. Olha que esse negócio de legenda é bom, viu? Então, veja. O que é que ele vai fazer? Vai lavar prato. 8 horas por dia. Aí o camarada chega lá e fala, ó, sabe de uma coisa? Quando tu terminar de lavar prato, vai varrer o chão. Espera aí, isso estava na descrição do cargo? Se não estava, então ele não podia fazer. Ele pode até fazer por boa vontade, porém deixa a empresa fragilizada. Por quê? Porque mais na frente ele pode sair, acionar a empresa da eita, porque está errado, viu? Não é assim não. É porque junto. Ele pode acionar a empresa da justiça e a empresa ter aí uma dívida trabalhista. Não é? Por quê? Porque o pessoal do RH não chegou lá e diz, olha, vamos fazer o seguinte, vamos mudar este cargo desse camarada, vamos atrelar mais funções ao cargo dele e mudar o cargo, não é? Coisa que nós vamos ali ver mais na frente como um enriquecimento. Aqui são as vantagens, aqui depois vocês podem dar uma olhada. Vamos lá. Outro modelo, modelo humanístico. O modelo humanístico é também denominado modelo de RH pelo fato de ter surgido com a experiência de Hawthorne,
E aí, não sei se vocês lembram também lá na disciplina de noções de administração, onde nós vimos a escola de relações humanas, não é? Surgiu com a experiência de Hawthorne. O que é essa experiência? Essa experiência foi de um camarada chamado Elton Mayo, aonde ele foi fazer uma consultoria na empresa, aonde ele queria saber se as condições ambientais da empresa influenciavam na produtividade dos funcionários. Então, foi o que ele fez. Estou explicando aqui bem por alto, viu, minha gente? Ele separou o pessoal de um departamento lá em dois grupos distintos. Um seria a equipe de referência e a outra seria a equipe cobaia, não é? A referência serviria para comparar se a cobaia diminuiria ou não a produtividade. E aí, então, foi o que aconteceu. Eles começaram a fazer mudanças no ambiente do departamento para saber se havia algum impacto na produtividade. Então, o que é que eles faziam? Vamos ver se a iluminação tem um impacto na produtividade. Aí, o que é que eles faziam? Eles diminuíam a luminosidade da sala, deixava a sala mais escura. Não é? Então, a lógica desse resultado seria que, com um ambiente mais escuro, a produtividade dos funcionários iria cair. Né? Porém, não era isso que ocorria. Eles diminuíram a produtividade, não, eles diminuíram a luminosidade da sala e a produtividade dos funcionários aumentaram. Aí, opa, peraí. Quer dizer que se eu deixar um ambiente mais escuro, a galera trabalha melhor? Que história é essa? Já sei. Vamos agora aumentar a luminosidade. Vamos deixar agora a sala bem clara. Aí, toma iluminação na sala. O que é que acontecia? Os funcionários eram mais produtivos ainda. E peraí, se a gente apaga a luz, eles aumentam a produtividade. Se a gente aumenta a luz, eles também se tornam produtivos. Né? Aí eles vão fazer várias experiências, que aí eu não vou descrever aqui, mas a conclusão que eles vão chegar nessa experiência é que, na verdade, os funcionários dessa fábrica, dessa empresa, eles estavam sendo mais produtivos porque eles viam que tinham gente observando eles. Então, eles se sentiam importantes porque tinham lá cientistas observando e anotando o trabalho deles. Então, isso motivava eles a desenvolver e desempenhar o trabalho deles de uma forma melhor. Então, o que foi que essa experiência teve conclusão? Que funcionário, ele requer atenção, ele requer apoio, e que isso tem um impacto na motivação e na produtividade. Então, esse modelo humanístico, ao a gente desenhar cargos, vai levar em consideração as relações humanas. Desenhar cargos que permitam que as pessoas trabalhem em equipe, trabalhem em projetos, trabalhem lidando com a maior quantidade de relacionamentos possíveis. Por quê? Porque o relacionamento humano motiva as pessoas. Então, esse é um modelo humanístico, é quando você desenha cargos e atribui dentro desse cargo um escopo que permite as pessoas a trabalharem em maior quantidade possível de equipes. Então vai ter uma ênfase na pessoa e no grupo social, fundamentado na interação e dinâmica de grupo, busca a eficiência pela satisfação e interação de pessoas. A preocupação está no contexto do cargo, ou seja, o que é um contexto é aquilo que está fora do cargo. Né? Você vai ter as tarefas específicas do cargo e você vai ter o contexto do cargo.
Qual é o contexto do cargo? É o departamento, é as pessoas que envolvem o departamento, é a estrutura do departamento, entendeu? É momentos de lazer, intervalo, né? Tudo que está fora do cargo. Vai ser baseado em comunicações, trabalhador que participa das decisões estratégicas e o conceito de homossocial. O que é um homossocial? É o homem social, ou seja, o homem que desenvolve relacionamentos sociais com outras pessoas, diferente do homem que não é uma máquina, que trabalha sozinho. E na linha de frente nós temos o modelo contingencial. É o modelo que a maioria das empresas hoje modernas, elas costumam trabalhar com este modelo, que é um modelo que engloba várias facetas, vários posicionamentos de cargo, né? Então, o cargo ele é basicamente um sistema composto, onde você encontra uma entrada, uma operação, saída e retroação, ou seja, que é um feedback. Então, todo cargo ele vai, queira ou não, constituir de necessidades que entrem dele para desenvolver o cargo. Então, para a pessoa desenvolver o cargo, ela tem que ter informação, recursos, materiais, todo aquele outro slide que a gente viu. Não é? Aquilo são as entradas no sistema. Essas informações, recursos e materiais são transformados nas operações e a saída desse sistema é a tarefa, é o trabalho desempenhado. Não é? E o feedback é justamente saber se esse trabalho desempenhado corresponde com a necessidade da empresa. Nesse modelo contingencial, as empresas elas buscam por variedade, não é? Ou seja, o cargo ele vai demonstrar uma variedade de habilidades necessárias, autonomia, ou seja, a pessoa tem que ter poder para decidir sobre suas próprias tarefas. Essas tarefas têm que ter um significado, ou seja, você tem que entender qual é a participação da sua tarefa no todo. Então, se você está lá apertando parafuso e porca dentro de uma fábrica, você tem que entender que este parafuso e esta porca que você está apertando faz parte de um automóvel e que esse automóvel ele é vendido pelas concessionárias e a remuneração é revertida para a fábrica, que é de onde a fábrica paga os fornecedores, os funcionários. Ou seja, num simples trabalho seu desempenhado, você entende qual é a importância desse trabalho no todo. Tá certo? Então, toda tarefa tem que ter um significado. Você tem que entender qual é o papel dela dentro do total da empresa. E também a identidade com a tarefa, ou seja, a pessoa ela tem que saber se identificar com aquela tarefa desempenhada dentro da empresa, entendendo que também os resultados que a tarefa ela obtém naquela tarefa, entendeu? Tem também um impacto na empresa. Então, a identificação, você fazer algo que você gosta, porque quando você faz aquilo, você está tendo uma importância muito grande dentro da empresa, isso é um fator motivador da empresa. Então, veja, no modelo contingencial, os cargos, eles desenvolvem habilidades variadas. Você precisa fazer várias coisas, ter vários conhecimentos. Não é um trabalho monótono, que você tem que ficar fazendo apenas uma coisa. É um trabalho, são cargos que você tem autonomia, você decide o que é que você vai fazer, como você vai fazer, se vai fazer ou não. Então você tem poder de decidir.
Os cargos vão ter tarefas com significado. Você vai entender qual é o papel dessa tarefa num conjunto da empresa. E essas tarefas vão também ter uma certa identidade, que você vai se identificar ou não. Então, isso é o tipo de modelo contingencial aonde você vê um cargo com algo muito mais além do que apenas um conjunto de tarefas, como nós vimos. Mas você está olhando principalmente para a competência e as pessoas que ocupam aquele cargo. Esse slide também mostra aqui como um diferencial do que é um alto e um baixo grau em um modelo, né, que vai desde o modelo tradicional ao modelo contingencial. Então aqui só para... vou só explicar isso primeiro aqui, porque senão vai ficar muito extenso. Veja, quando a gente vai medir a variedade de uma tarefa, a gente vai ter em um extremo, no baixo grau, um trabalho sequencial, uniforme, parcial, chato, monótono, repetitivo. As operações, os equipamentos e as habilidades são sempre os mesmos, sem qualquer mudança ou variação. Mesmice e rotina. Lembra do que eu falei do lavador de prato? Alto grau de variedade. O trabalho é variado, diversificado, as operações são diferentes, os equipamentos e as habilidades são variados, existe uma diversidade de desafio onde a pessoa executa várias atividades diferentes e inovadoras. Quer saber um exemplo de um alto grau de variedade em um cargo? Por exemplo, aqui, gestor de eventos. Quem já trabalhou com eventos sabe, cada evento é um trabalho único, específico, não é? Então, a variedade, ela pode ter aqui um fator muito forte no seu alto grau de motivar as pessoas, enquanto que o baixo grau desmotiva, não é? E por que é que isso é importante? Por conta desse conceito aqui. Enriquecimento de cargos. Enriquecimento de cargos é algo que eu já falei, acho que eu já contei aqui para vocês. Numa época infame da minha vida, onde eu prestava consultoria. Por que infame? Porque eu detesto esta palavra. Não é? Quando alguém se apresenta a mim dizendo que é consultor, eu já não gosto. Eu já olho para aquela pessoa e já acho dentro do meu ser que é uma pessoa charlatã. Porque o tanto de consultor que eu vejo falando tanta besteira, roubando dinheiro de cliente, chegando em cliente com problema e achando que consultoria é você criar missão, visão e valores de empresa. Olha, eu não suporto, não suporto. Né? E eles não me suportam também, porque eu desmascaro todo mundo. Mas numa época em que eu atuava assim, né, eu lembro de uma empresa que telecomunicações que eu cheguei lá e o cliente ele tinha um problema. Mão de obra extremamente desmotivada, porque a empresa estava passando por problemas financeiros, com atraso de salário, uma equipe desmotivada, principalmente de vendas, as pessoas não vão trabalhar, né? Não vão trabalhar com o mesmo empenho, não é? E vendas é algo muito sensível à motivação do vendedor, não é? Alto grau de absenteísmo, de turnover, não é? Então, ele já tinha recebido um certo consultor aí do Sebrae, não é? Ou pelo menos se dizia ser do Sebrae, que tudo que o cara fez lá foi maquiagem, não é? Que eu chamo de maquiagem, fazer o site da empresa, fazer o uniforme da empresa,
criar a missão, a visão, os valores da empresa. Ou seja, benefício em si para fazer a arrecadação da empresa aumentar, zero. Não é? Então, foram ali mais de ano naquela empresa, onde uma das ações que a gente tomou na empresa foi justamente atrelada ao enriquecimento de cargo. Não é? As pessoas estavam se sentindo desmotivadas. Não é? Então, uma forma que lá eu e os meus outros sócios a gente viu era que justamente a gente, através do enriquecimento de cargo, a gente teria como capacitar funcionários além de motivar. Então, o que é o enriquecimento de cargos? Não é? Aqui, ó. O enriquecimento ele pode ser vertical ou horizontal. O vertical adiciona tarefas mais complexas ou atribuições administrativas ao cargo. O enriquecimento horizontal adiciona tarefas variadas com a mesma complexidade das tarefas atuais. Ou seja, enriquecer o cargo é você dar mais tarefas a ele. Professor, como é que você dá mais tarefa a um cargo, a um funcionário? Como é que isso motiva o camarada? Se o cara vai ter mais trabalho. Ora, não se deve ver nesta questão, porque o que você vai fazer é você atribuir com certos tipos de tarefa que motiva, tá certo? Então vamos ver aqui, por exemplo, um exemplo de enriquecimento horizontal. Lembra do lavador de prato? O lavador de prato lava o prato 8 horas por dia. Qual é uma forma de você enriquecer este cargo? Lateralmente, de forma horizontal, é você dar uma outra tarefa para o cara fazer. Ele não vai deixar de lavar prato, mas você coloca uma outra tarefa para o cara fazer que envolva o mesmo grau de complexidade. Ou seja, olha, depois que tu lavar prato, dá uma ajudinha lá com o pessoal do atendimento ao cliente, dá uma ajudinha ao pessoal de cozinha, ao pessoal do garçom, não é? O camarada para lavar prato 8 horas por dia, entendeu? Só o fato dele poder dar um intervalozinho para fazer qualquer outra coisa, isso já pode dar um impacto muito grande. Lembra do experimento de Hawthorne? Às vezes, uma forma de você motivar um funcionário e tornar ele mais produtivo é você dar a ele atenção. O cara estava lá lavando prato 8 horas por dia, desmotivado, triste, chateado, entediado. Aí você chega lá e diz, rapaz, dá uma outra função para ele se falar com pessoas, né? Ao invés de estar olhando para a pia o tempo todo. Olha, vai lá atender os clientes, perguntar a eles se eles estão sendo bem atendidos. Vai lá conversar com eles. Ou seja, não é nada demais. É apenas perguntar se está sendo bem atendido, mas ele vai estar ali conversando com pessoas, ele vai estar lá se sentindo valorizado, porque vai estar desempenhando um papel diferente e também importante. Enriquecimento vertical ali é você dar tarefas que vão exigir um maior planejamento, um maior atenção do funcionário. Né? Aí eu posso citar aqui um exemplo que a gente fez nessa empresa. Eu acho que eu já deve ter citado a vocês. Eu tinha vendedores lá dentro da empresa que eles eram experientes, conhecedores do produto e dominavam técnicas de vendas.
mas estavam desmotivados. Estando eles desmotivados, produtividade caía, as vendas caíam, não é? Então, o que foi que nós fizemos? Nós fizemos uma ligação entre vendedores experientes e conhecedores com vendedores inexperientes. Ou seja, aqueles vendedores novatos que ainda não conheciam bem o produto, que ainda não conheciam, não dominavam técnicas de vendas e as peculiaridades dos clientes, nós colocamos esses vendedores aqui mais experientes como mentores dos vendedores recém-chegados, não é? Ou seja, 2 vezes por semana a gente fazia com que esses vendedores experientes saíssem com os vendedores recém-chegados para eles observarem como é que eram fechadas as vendas, né? E os experientes também ajudavam na venda dos outros, não é? Então a gente acrescentou a responsabilidade dos vendedores mais experientes, eles se sentiram mais importantes dentro da empresa, eles se sentiram valorizados pela empresa porque eles eram agora vendedores mentores, não é? Ah, eles ganharam mais por isso? Não, porque a empresa não tinha condições de pagar mais. Porém, esta nova motivação aumentou a produtividade e o desempenho de vendas, fazendo com que eles também passassem a ganhar maiores comissões. Certo? Agora também só um detalhe, esses vendedores inexperientes que a gente fez, foi o seguinte, queira ou não, a gente teve que demitir, né? Porque o clima daquela empresa estava péssimo, né? Tinha aquele clima de revolta, não é? E a gente viu que tinha um grupo de vendedores ali que eles não estavam mais, já tinham passado do limite do que a gente podia trazer eles de volta, não é? Eles estavam ali sempre falando mal da empresa, tinham até estavam pensando em ir para a concorrência, não é? Então já tinham passado daquele ponto de retorno, não é? Então a gente teve que cortar, não é? E isso também é de praxe, né? Mudança de cultura e clima dentro de uma empresa só vai com demissão. Não adianta você mudar o clima em uma cultura de empresa com os mesmos funcionários. Os grandes gurus de gestão de pessoas, os grandes gurus de RH, né, as minhas professoras de especialização de RH diziam que isso era plenamente possível, não é? Que você tem como inspirar, motivar, construir aquele funcionário para ser melhor do que ele é e abandonar esses maus hábitos. Porém, na prática, o que eu vi no mercado, tem que demitir. Todo mundo? Não. Entendeu? Mas os piores. Entendeu? Por quê? Porque uma oxigenação, entendeu? Quando você faz aquela questão do recrutamento externo, a seleção externa, permite que a empresa receba pessoas que estão zeradas. Pessoas que não tiveram aquela mente já contaminada com todo aquele aborrecimento, com aquela situação da empresa. Entende? Então, é fundamental para mudar a cultura e clima, e foi o que a gente fez nessa empresa. A gente fez esse trabalho, não é? Graças a Deus a empresa ela conseguiu sair lá do buraco, não é? Eu recebi o meu dinheiro de consultoria e saí de lá feliz, né? Mas eu devo tudo isso ao enriquecimento de cargos. Esse foi o tiro certeiro que a gente conseguiu dar lá na empresa, entendeu? O quão isso é importante, minha gente. Muitas vezes nós temos funcionários dentro da empresa que só olham aspectos financeiros, né? E você vai ver muitas vezes funcionários que dizem, olha, aqui a gente ganha pouco, mas a gente se diverte. Aqui a gente tem uma abertura, aqui o clima é leve, aqui o ambiente é agradável de trabalhar. E você vai ter pessoas que vão dizer, oh, rapaz, eu só estou nessa empresa porque o salário é bom, porque eu não suporto a chefia, eu não suporto o trabalho. Entendeu? Então, a questão financeira não é tudo.
As pessoas tendem a pensar que é, porém não é. Não é, o dinheiro não é tudo. Oh, professor, o senhor disse agora uma frase tão brega, eu li isso num biscoito da sorte chinês. É brega, sim. Mas é uma maneira simples de falar, que você tem opções, principalmente através do enriquecimento de cargo, de você utilizar uma estratégia de motivar e aumentar a produtividade sem necessariamente falar em din-din. Então aqui, ó, o enriquecimento de cargo vai ter como maior vantagem motivação, contínuo desenvolvimento de competência, crescimento profissional, desempenho de alta qualidade, elevada satisfação do trabalho e redução de faltas e absenteísmo e rotatividade. Minha gente, nunca esqueça isso. Nunca esqueça isso. Eu estou atuando atualmente numa empresa, entendeu? Onde as pessoas não enxergam isso. Não é uma faculdade que não é essa, entendeu? Aonde eu estou trabalhando com colegas que são extremamente desmotivados porque a faculdade está atrasando, não sei o que, não sei o que, entendeu? E eu estou trabalhando junto lá com a direção justamente em proporcionar aos colegas lá de trabalho maiores responsabilidades, maiores desafios, né? Como uma forma estratégica deles de se sentirem mais motivados. Se isso vai funcionar ou não, eu conto a vocês, quem sabe, ano que vem. Certo? Então, pessoal, aqui eu trago um resumo, não é? Do que seria basicamente as principais técnicas de enriquecimento de cargo. Não é? Quando a abordagem é a administração, uma das técnicas é você simplificar o trabalho. Não é? Como vantagem, você vai ter cargos simples, seguros e confiáveis, porém, como desvantagem, monotonia, chateação e alienação. Ou seja, de novo, o exemplo do lavador de prato. O objetivo de cargos assim é o que? Eficiência. Eu preciso de pratos lavados. Pronto, o objetivo é esse. Quando a gente tem uma abordagem de relações humanas, então, como principal técnica no desenho de cargos, nós podemos ter trabalhos em grupos, que vai ter como principal vantagem reconhecer a importância e necessidade social dos empregados, proporciona pouca orientação técnica, é mais voltada para o trabalho em equipe, e o objetivo disso vai ser aumentar a satisfação. Uma abordagem que é a característica em si do trabalho, a gente vai trabalhar com ampliação e o enriquecimento de cargo, que também depois vocês podem ver as vantagens que nós já vimos, que vai ter como objetivo eficiência, satisfação, tá certo? E por último aqui nós chegamos na descrição e análise desses cargos. Aquilo que a Geise começou a fazer lá no exercício de estratégia de recrutamento e seleção. Não é? Descrever e analisar cargo é você justamente você entender o que é necessário para executar o que o cargo vai fazer. Não é? Então, olhe para um cargo e pergunte, o que é que esse cargo faz? Ah, o que é que ele faz? Está atrelado às tarefas. Quando faz? Periodicidade. Como se faz? Através dos recursos. Aonde ele vai fazer? O local de trabalho. E por que faz? Né? Então, aqui é o entendimento justamente do que a gente viu da identidade do cargo e da importância do contexto do cargo. Né? Por que é que você faz uma tarefa do trabalho? Então, tudo isso está na descrição do cargo. Se você for num anúncio de recrutamento, você vai ali ver uma descrição do cargo que eles estão recrutando. Para você avaliar se aquela descrição é boa ou ruim, você pode utilizar esta régua. Aquela descrição diz o que é que o cargo faz, o que é que o ocupante faz, quando faz, como faz, onde faz e por que faz. Se tiver tudo isso,
nota 10 para a descrição do cargo. Se não tiver tudo isso, nota 9, 8, 7 até 0. Então, quando você vai descrever um cargo, você precisa abordar estes tópicos. Então, eu trago um exemplo aqui. O que é uma descrição de cargo? Né? Acho que está pequeno para ver, mas depois vocês podem dar uma olhada com calma. Não é? Vai ter aqui o título do cargo. Qual é o título do cargo? Enfermeira. Resumo do cargo. O que é que o cargo faz? Responsável pelo esquema completo de cuidados ao paciente, desde a admissão até a transferência ou saída do processo de enfermagem, bem como avaliação, planejamento, implementação, ou seja, todas as tarefas do cargo. Qualificação, o que é necessário, quais são os recursos para você desempenhar esse cargo. Responsabilidades, não é? É o que faz, como faz e por que faz, a responsabilidade. O que é que falta aqui? Aonde faz? Qual é o departamento? Aqui diz. Vai ser o quê? Capacidade de transferir, cuidado visual. Não, não diz. Se vai ser setor de pediatria, UTI, aqui não diz. Então, não é uma descrição de cargo completa. Quando a gente vai, depois de descrever o que o cargo faz, a gente vai analisar o cargo, não é? Para analisar o cargo, a gente vai utilizar estes detalhes. Quais são os requisitos mentais? Qual é a instrução, experiência, iniciativa e aptidões? Ou seja, quais são os requisitos mentais necessários? Depois, os requisitos físicos necessários. Responsabilidade e condição de trabalho. Né? Aqui, esses requisitos mentais e físicos foi a questão que a gente viu do professor de educação física. Né? Para o processo seletivo lá da Geise, né, ela pediu provas de aptidões físicas, né, e uma prova também lá teórica. Né? Então, exigindo aqui requisitos mentais e físicos para o cargo. E tudo isso a gente pode coletar, não é? A partir do momento que a gente faz uma entrevista com a pessoa. Não é? Como é que eu vou analisar o cargo e a descrição dele? Vai numa pessoa que já desempenha este cargo. Faz uma entrevista com a pessoa. Não é? Pergunta a ela qual é o cargo que ela desempenha, como é que ela vai descrever esse cargo. O que é que ela faz, quando faz, como faz, aonde faz. Não é? Lembra aquelas questões dos requisitos de descrição e análise. Aí aqui eu trago um modelo de questionário, vocês podem dar uma olhada. Não é? Aqui também método de coleta, a gente pode utilizar entrevista, questionário e observação para fazer descrição e análise. Etapas do processo de análise, aqui também, isso aqui é algo que vocês podem ver depois nos slides. E os resultados, quando a gente usa essas informações, aqui também vocês podem dar uma olhada. Pronto, pessoal, e aqui eu vou terminando aqui o conteúdo, porque já está aqui quase 9h10. Deixa eu só dar uma olhada, esse aqui é o último slide. Vejam, como requisito para o próximo trabalho, para a semana que vem, que eu vou pedir para vocês, é que vocês deem uma olhada nesses slides aqui novamente, entendeu? E dentro destes cargos que vocês já estão trabalhando para fazer o recrutamento e seleção, eu preciso que vocês façam,
uma descrição destes cargos. Descrever estes cargos aqui. Utilizando que elementos? Aquilo que a gente já tinha começado. Quais são os requisitos físicos necessários? Quais são os requisitos mentais necessários para desenvolver esses cargos? Quais são as responsabilidades dos ocupantes desse cargo e aonde esses cargos serão, aonde vai ser ocupando aqui aonde é que vai acontecer, não é? Então, olhem aqui para esses slides. Requisitos mentais, físicos e o conteúdo do cargo. E façam a descrição desses cargos de acordo com isso. Requisitos mentais, físicos, responsabilidades e espaço físico. E eu quero que também vocês citem como é que cada um desses cargos podem ser enriquecidos verticalmente e horizontalmente, tá certo? Então lembra aqui o slide do enriquecimento de cargos, esse daqui, como é que cada um desses cargos aqui podem ser enriquecidos tanto verticalmente como horizontalmente. Tá certo? Então, duas coisas. Repetindo, cada um desses cargos que vocês já estão trabalhando, eu quero que vocês façam uma descrição e análise de cada um desses cargos. Que vocês escrevam quais são os requisitos físicos para um programador e desenvolvedor de software. Quais são os requisitos físicos? Veja, se a pessoa aqui vai passar muito tempo sentada programando, então talvez ela necessite de alguns cuidados físicos, não é? Que não tenham, por exemplo, pressão alta ou problema de circulação. Não é? É um requisito físico que você pode colocar. Qual é o requisito mental dela? Você vem aqui, ó. O que é que compõe os requisitos mentais? Qual é o grau de instrução necessária? Qual é a experiência anterior necessária para desempenhar o cargo? Quais são as aptidões necessárias? Isso é uma requisição mental. Quais são as responsabilidades do cargo? Vai de volta aqui no slide. Responsabilidade. Vai supervisionar pessoas? Sim ou não? Qual o tipo de material que ele vai ser responsável? Ele vai ser responsável por dinheiro, por documento? Vai ser responsável por entrar em contato com clientes ou com departamentos? Não é? E por último, as condições de trabalho, o ambiente físico e se tem algum risco aqui que a pessoa vai precisar saber para desempenhar o trabalho. E para enriquecer o trabalho verticalmente e horizontalmente, vocês pensem em outras tarefas com a mesma complexidade como forma de enriquecer verticalmente e também pensem em tarefas que tenham necessidade de um desempenho mais motivador, né? Que requer uma autonomia, uma responsabilidade maior da tarefa para motivar, não é? Acrescentar tarefa não é você dar mais trabalho, mas é você acrescentar tarefas que motivam as pessoas, tá certo? Então essa parte fica como dever da semana que vem, valendo ponto, não é? Lembre-se que a nossa prova vai valer de 0 a 8 e esse conjunto da obra vai valer 2 pontos, certo? Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo no WhatsApp, tirar dúvida, tá certo? Pode mandar por e-mail também. Se eu estiver demorando um pouco para responder, minha gente, tenham paciência, porque final de ano, que tem de aluno, porque eu estou orientando TCC também, o pessoal tá maluco, né? Então, muita pergunta. O WhatsApp de professor é uma loucura. Então, tenha um pouquinho de paciência que eu chego a responder, tá certo? Então, vou terminando aqui a aula de hoje.
agradecendo aqui a presença dos formandos no curso superior tecnólogo de recursos humanos, o doutor Abraão, o doutor Stefano, a doutora Geise, doutora Jéssica, doutora Márcia e o doutor Tiago, né, pessoal? Uma belíssima noite e vejo vocês, se Deus quiser, no dia 11, tá bom? Boa noite, professor. Eu acredito que eu estarei Boa noite, aperreando o professor. senhor ainda Boa no noite. próximo ano, viu? Porque ainda tem um período ainda pela frente. Ainda tem um período, Márcia. Então, que bom. Que bom para mim, porque Um vou ter tempinho ainda mais mais um para lhe contato. aperrear, viu? Perreia nada. Vocês são ouro. Tá certo? Ô, Agora, professor, em falar em oi. aperrear, me diga só uma coisa. O senhor aceita ainda o trabalho que era para ter entregue hoje, que eu não entreguei, ou só o próximo mesmo? Não, aceito. Até porque para fazer esse daqui, o próximo, você vai precisar fazer o do outro. Só que, como eu falei com o pessoal, não vai valer a mesma pontuação que o pessoal que entregou no prazo. Porém, vai valer pontuação, entendeu? Então é importante você fazer para compor o final da sua nota na AV2. Certo, muito obrigada, professor. Boa noite. De nada, Boa boa noite. noite. Professor, Oi, Thiago. Boa noite. referente às notas do portal, o senhor já fez o lançamento das notas ou não? Fiz, Que Thiago, ainda tá. porque para tu tá parecendo. Ah, isso é geral. Eu acho que eu pensando que é só com uma outra turma, mas pelo visto é geral. Veja, eu lancei as notas e o sistema aceitou e mostrou as mesmas notas para mim e para os alunos. Só que o sistema endoidou e tirou o que a gente lançou e colocou apenas o resultado das avaliações da parte online da disciplina. Não é? Então, foi o que os professores fizeram. Relançaram as notas. Entendeu? E aí, quando relançaram as notas, para nós aqui, o sistema da faculdade, as notas estão atualizadas. Porém, para vocês, os alunos, ainda constam a nota Dos questionários. dos questionários. Quer ver? Eu posso até mostrar para vocês agora. Tiago, veja, Tiago, para tu, quanto foi que mostrou a tua nota? Tá mostrando lá no portal. Tá mostrando o questionário, acho que é 1 ponto. Veja, eu vou mostrar agora. Aqui para você. Acabei de abrir aqui o sistema do professor. Veja, Tiago Moura Sobral, 8.8. Geise, 10. Tá certo? Então, veja, para mim, a média aqui da turma todinha está 7.95. Entendeu? Esta é a nota que consta no sistema interno da faculdade. Entendeu? Agora, por que é que para vocês ainda não aparece isso? Aí